Entrevista no Ar e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Paulo Caruso para falar sobre lipedema. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o lipedema e tratamento. Doutor, quero começar te perguntando, então, para quem ainda não sabe, afinal de contas, o que é o lipedema? Bom, o lipedema, na verdade, ele é uma patologia que existe documentada há mais de 60 anos, porém, ele começou a aparecer em voga novamente agora nos últimos anos, através das redes sociais, da mídia, algumas famosas que têm lipedema apareceram, então começou a se falar novamente sobre a patologia. Na verdade, ela é uma patologia inflamatória, né, que é uma grande maioria mulheres que tem, 99% são mulheres, e a característica dela maior é apresentar pernas e às vezes braços desproporcionais ao resto do corpo, uma gordura acumulada naqueles locais. Certo, isso tem alguma idade que começa a aparecer mais? Na verdade, assim, existem gatilhos, como ela é uma doença que ela tem um componente genético e um componente hormonal, tanto por isso que ela está ligado às mulheres, existem gatilhos que levam a aparecer o lipedema, ou é a primeira menstruação, a menarca, ou algum distúrbio hormonal, ou uma gravidez, ou uso de anticoncepcional. Então, geralmente, nessas fases que a mulher nota mais o aparecimento. E aí é o caso de fazer uma cirurgia? Sim. Então, normalmente as pacientes, que são pacientes, 99% das vezes são pacientes, né, mulheres. Existem casos na literatura de homens, mas é muito raro. Tem um distúrbio hormonal muito grande ou alguma patologia associada. Então, essas pacientes geralmente nos procuram, a gente faz um tratamento conservador antes, a gente indica atividade física, nutrição, uma dieta especial para esses casos dessas pacientes. E após isso a gente consegue fazer uma cirurgia, né, que na verdade é uma lipoaspiração de lipedema. Então, na verdade não é, às vezes parece assim, vai resolver com a cirurgia, mas não é só a cirurgia vai melhorar, só que a paciente tem que estar consciente que são várias etapas do tratamento. E a lipoaspiração é similar à lipo normal? Ela é similar à lipoaspiração normal, porém a gente tem que tentar preservar o máximo possível os vasos linfáticos, então ela tem um direcionamento mais para a preservação de vasos linfáticos. A gente usa cânulas mais especiais, cânulas mais finas também, a gente tem que cuidar certas coisas, por exemplo, que uma lipoaspiração de tornozelo, de panturrilha, ela é um pouco mais complexa, mais delicada devido às partes de vasos, nervos que passam ali, tendões, então bem complicadinho, assim. Sim, e tem algum cuidado pré e pós-operatório diferente nesses Sim. casos? Na verdade, sim, o pós-operatório talvez seja a parte mais complexa de todo o tratamento, porque são cirurgias que o paciente vai ficar com as pernas debilitadas, né? Então vai ter que ficar com calças especiais, tem um enfaixamento especial. Inclusive eu tenho a minha físio que faz todo o tratamento, a Juliana. É um tratamento que tem que estar sempre presente ali com o paciente, porque incha muito. Uma cirurgia que ela é um pouco incômoda nesse sentido. E algum cuidado pré-operatório diferente da lipo normal, doutor? Na verdade, o cuidado maior de todos é essa questão de estar com a dieta adequada, com a atividade física, com o peso mais adequado possível, porque existe também muita associação de obesidade com lipedema, só que a gente tem que diferenciar isso. O paciente que tem lipedema, às vezes, é um paciente que é magro, não tem gordura acumulada no resto do corpo e tem só as pernas mais grossas. Então, tem pacientes que têm obesidade e lipedema junto? Tem, só que a gente tem que estar ciente que uma coisa não é junto com a outra. Então, existem pacientes, às vezes, que acham que tem lipedema, elas estão com obesidade, estão acima do peso, então tem que tratar isso antes. E o paciente que tem lipedema, ele sente alguma dor? Sim, isso é uma das características do lipedema, a gente tem que ver essa desproporção, né, dos membros, das pernas, ou dos braços, com o paciente que tem as pernas, sente as pernas pesadas, no final do dia cansa bastante, as pernas parecem, é uma sensação que as pacientes falam, que é como se fosse um incômodo nas pernas que elas não sabem explicar direito. Um peso nas pernas, elas ficam com qualquer coisa, elas ficam com coxinhos nas pernas, pequenos hematomas, né? Então a grande maioria tem esses sintomas para a gente caracterizar o lipedema. Porque na verdade o lipedema é uma gordura anormal acumulada nesses locais. Mas não é só isso, né? Ele tem toda a parte inflamatória do corpo, então a gente tem que fazer o diagnóstico correto para poder tratar o paciente. Claro. E o paciente que realiza a cirurgia, né, depois do procedimento, quanto tempo para retornar para suas atividades normais? Como é que funciona isso? Isso é uma pergunta que fazem bastante, os pacientes querem saber para poder fazer academia ou para poder trabalhar. Isso depende um pouco das áreas, né? Quando a gente tem uma lipo um pouco maior, às vezes o paciente tem que ficar 3 semanas sem fazer as atividades normais, fica mais em casa, tem que fazer a compressão das pernas, tem todo um pós-operatório especial para isso.
muitas pacientes com grau menor de lipedema, porque o lipedema tem graus, a gente consegue em 2 semanas, o paciente já está fazendo esteira, está conseguindo trabalhar, né? Então depende muito de cada caso. Doutor, e é muito importante, né, que cada um avalie com o seu médico, porque como tu mesmo disse agora, cada caso é um caso, né? A gente tem que cuidar muito, assim, porque como é uma patologia que ela está muito em voga, está muito aparecendo na mídia, a gente tem que cuidar com tratamentos que tem um resultado muito fácil, porque não é tão fácil. Sim, as de falsas tratar. promessas. As falsas promessas, exatamente. Então a gente não adianta o paciente chegar lá para mim, a paciente está inflamada, não está fazendo o tratamento correto, e eu vou fazer uma lipoaspiração nessa paciente. Não vai ter um bom resultado, o paciente pode ficar satisfeito por algum tempo, mas aquilo ali vai voltar de novo, o paciente pode ficar com um resultado desfavorável também por estar inflamada. Então tem que ter todo o acompanhamento correto, procurar uma equipe que saiba tratar para poder ter um bom resultado depois. Doutor, e é todo cirurgião plástico que faz essa cirurgia de lipedema ou é uma área mais específica dentro da plástica? É uma área mais específica dentro da plástica. Poucas pessoas, poucos cirurgiões plásticos tratam lipedema, né? Na verdade, tipo, como está muito aparecendo agora na mídia, agora tem pessoas se especializando mais nisso, mas não são todos que fazem esse tratamento, né? Então a gente sempre indica que o paciente procure um cirurgião vascular ou um cirurgião plástico para ter o diagnóstico de pessoas que já têm experiência com esse tratamento. Perfeito, doutor. E para encerrar, como é que é realizar esses procedimentos aqui no Blank para o doutor? É muito satisfatório, as pacientes elas todas gostam muito do resultado e do tratamento do hospital, como são bem tratadas, como tem uma boa experiência na sala de recuperação e tudo mais, então está sendo bem satisfatório. Tá, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E se você gostou, deixe o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!